pela presença. Hoje eu não vou entrar no campo da sociopolítica, até porque é domingo. Domingo a gente entra às 6 da manhã, mas lembrando que o evangelho de hoje, o evangelho é Lucas capítulo 6, versículos 17 ao 20, 17, depois versículos 20 ao 26. Eu oriento o pessoal sempre a ler e meditar Lucas capítulo 6, versículo 17 ao 26. Ler inteiro é mais fácil, é mais prático, porque o versículo 17 é o versículo de apresentação, dizendo aquilo que Jesus fazia. Lembrando que semana passada, domingo passado, nós lemos o evangelho de Lucas capítulo 5, versículo 1 a 11, ou seja, então é uma sequência no evangelho de Lucas. Lucas escreve para os não-judeus, para o povo de origem helênica, ou melhor, de origem grega. Então Lucas traz para nós hoje um sermão, e esse sermão também você vai ver ele lá no sentido que nos coloca num sentido pleno, quando nós somos e quem nós somos. A gente, quando fala em ser feliz, eu ouvi isso antes de um amigo, em ser feliz, a felicidade envolve, primeiro, uma renúncia. Segundo, uma opção de não fazer o outro infeliz. O cristão é aquele que trabalha certamente no sentido de encontrar a felicidade fazendo o outro feliz. Naquele tempo, Jesus, quando o evangelista Mateus diz que ele subiu ao monte. O evangelista Lucas traz para nós, Jesus desceu do monte, na companhia dos apóstolos. Aqui apresenta claramente, foi logo depois da nomeação dos 12, e, ou seja, estava num terreno plano. Então temos no evangelho, nos evangélicos, dois sermões. O sermão da montanha, quando Jesus coloca lá em Mateus, e temos também o sermão da planície, aqui em Lucas 6, 17 ao 26. A gente podia ler Lucas 6, 17, depois pula para o 20 a 26. Também assim que a igreja está orientando. O interessante é que todos os dois sermãos começam falando sobre pobres. Bem-aventurados os pobres, felizes os pobres. Eu até penso isso. Quando eu penso que quem tem dinheiro, como se preocupa em guardá-lo, em proteger, em trazer ele junto de si, a gente olha claramente como que o nosso povo, e o nosso povo de forma muito assim radical, sempre usando a gente sempre usando posição do dinheiro para poder se beneficiar, para poder colocar o outro para baixo. E a gente fica indignado porque as pessoas não percebem isso. O evangelho de hoje ainda traz para nós, nas bem-aventuranças, um olhar bem claro para o sofrimento. Num país onde tem um conflito entre A e B, entre C e D, entre direita e esquerda, onde tem famílias rachadas por questões diversas, o evangelho de hoje olha claramente para a dor e sofrimento do ser humano. Jesus ainda coloca bem claro qual é a missão do cristão. A gente, acostumados a um evangelho onde água com açúcar, um evangelho onde eu tenho que me dar bem com todo mundo, eu tenho que ser amigo de todos, o evangelho da máscara, onde Jesus fala que aquele que é cristão será defamado, será colocado na fogueira por causa do nome dele. O interessante é que hoje nós temos aí cristãos que querem ficar muito bem e muito bem com o sistema. Nós temos pastores, padres e líderes religiosos diversos que costumam fazer coleguismo com o poder público corrupto. Temos aí pastores e padres e líderes diversos que têm a capacidade de simplesmente cumprir a lei, porque está na lei. Para entendermos todo o alcance da palavra de Deus, para entender todo o alcance do evangelho de hoje, faz necessário a gente sempre voltar lá no capítulo 4 de Lucas, quando Jesus apresenta o seu projeto libertador. O evangelho de hoje traz para nós uma leitura bem clara qual é o papel do cristão. Como semana retrasada Jesus dizia sobre que ele veio para cumprir, para libertar, cumprindo lá a profecia de Isaías, capítulo 61, versículo 1 ao 2, hoje ele traz para nós as condições para cumprir esta profecia. O evangelho é um concatenado, é uma unidade, como diz o outro, uma unidade inteira, não é uma unidade dividida.
O Evangelho de hoje traz para nós uma meditação sobre até que ponto nós somos bem-aventurados de Deus. É muito comum nós querermos sermos bem-aventurados, sei lá de quê, de quem. Aquilo que eu escrevi outro dia, falando que existe aqueles e aquelas que seguem um Deus que não está no contexto evangélico. Aqueles e aquelas que fazem da boa nova do reino um projeto egoísta de poder e de dinheiro. A bem-aventurança do Evangelho de Lucas insere-se no ambiente da planície. Mateus, por escrever para os judeus, ele traz da montanha, fazendo uma alusão ao contexto de quem foi Moisés. O Moisés que subia a montanha. O Moisés que, quando subia a montanha, descia sempre com alguma novidade de Deus. Hoje, nós vemos o evangelista trazendo Jesus para a planície. Se nós olharmos claramente, lá também em Mateus 17, quando lemos de forma muito ampla a questão do momento em que Jesus se transfigura diante dos seus amigos, e essa transfiguração de Jesus traz para nós, sobretudo, um compromisso com a vida quando ele desce. Aqui nesse evangelho, Jesus desce da montanha e vai falar na planície. Nós, às vezes, queremos ficar sempre na montanha, no monte. A bem-aventurança de Lucas nos insere no ambiente da igualdade. Jesus rodeado pelos seus discípulos e uma multidão que quer ouvir, que também quer ser curada de vários males. O interessante é que o evangelho de hoje nos propõe de verdade um discurso no nível do outro. O discurso não lá da montanha, lá no alto. Enquanto cada vez mais percebemos uma igreja que quer subir, aí eu lembro de Dom Adriano Hipólito, terceiro bispo de Nova Iguaçu, que dizia que tinha que trazer a igreja para o meio do povo. E nós, automaticamente, nesse país, nesse Brasil, nessa realidade, cada vez mais temos uma igreja que quer subir, uma igreja que quer ir lá para cima, uma igreja que quer ficar somente na relação Deus e o líder, Deus e o pastor, Deus e o padre, Deus e o diácono, Deus e o catequista, criando uma espiritualidade individualista, olhando a instituição, igreja, seja qual for, como uma fonte de renda, uma empresa, na visão do lucro. E o evangelho de hoje, ele vem dizendo que Jesus veio para a planície. E estar na planície é estar em igualdade, não estar à parte. Lucas, dizendo claramente que ele está na planície, é um dos evangelhos que traz para nós que ele está no nosso nível. E ontem eu dizia para um amigo, ontem à tarde, eu dizia para um amigo que Jesus se revela em quem? Naqueles que você não acredita que pode ser Jesus. Em alguns líderes religiosos, Jesus passa bem longe. Alguns líderes religiosos representam mais o fariseísmo, representam mais o modelo religioso que Jesus condenou do que, de fato, a pessoa de Cristo. Lucas inicia esse discurso na planície porque ele diz: nós temos que estar no mesmo pé. A gente, quando olha para as igrejas que criam castas superiores, que criam super cristãos ou super apóstolos, aquilo que Paulo denuncia, nós, quando olhamos para as igrejas que criam pessoas mais agraciadas, mais abençoadas, e outro dia mesmo lá no Facebook, nós olhávamos para uma postagem falando do modelo de cristão. Enquanto um cristão morre afogado pelos males da vida, enquanto um cristão é sufocado pelos problemas diversos, a comunidade apostólica, a comunidade cristã, a comunidade de fé, celebra e canta louvores e não tem capacidade de olhar para o lado, para baixo e olhar como aquele irmão precisa de um abraço, de um carinho. O Antigo Testamento, quando traz para nós a questão dos profetas, traz para nós claramente que o profeta é aquele mal interpretado, mal entendido. O profeta é aquele que é questionado. Por isso se faz necessário ler este evangelho de hoje com a meditação, de fato, de Lucas 4, 16 a 21. O interessante é que as bem-aventuranças manifestam bem nessa linguagem de Jesus própria. Ele saiu da sinagoga, se encontrou com os apóstolos, escolheu os 12, curou várias pessoas e depois ele apresenta o projeto para poder ficar próximo dele. Ele apresenta o projeto para poder segui-lo.
E o projeto que nós vamos usar é o projeto do amor, do respeito à vida. Por isso as bem-aventuranças também são chamadas, se encontram também em contrapartida às maldições. Ou melhor, os 4 ais que aparecem, os ricos que prendem-se aos valores, aquilo que Padre Zezinho falava na década de 80. Nós temos um Brasil onde 70% não dorme por fome e 30% não dorme com medo dos 70% com fome. As advertências aos ricos, e aqui eu falo que nem eu falei ontem com vocês, o rico é aquele que vive, é aquele que está dentro do sentido pleno do dinheiro mesmo, da propriedade. Paremos de hipocrisia. Aí eu aconselho você ler lá no meu blog, denonato.blogspot.com, quando eu falo sobre pobreza. Só escrever no Google aí, Google paga nós depois. Escreve aí no Google, falando sobre pobreza, Daniel Nonato, ou De Nonato também. A advertência aos ricos é uma advertência ainda hoje. Quantos de nós nos colocamos a nossa riqueza, o nosso poder financeiro como base para a vida? Eis que a proposta salvífica de Jesus para a nossa vida é uma proposta que envolve, sobretudo, não aceitar e não comungar com a injustiça. Infelizmente, nesse sistema que nós vivemos, a lógica do egoísmo, a lógica do tá legal, é legal, pode fazer, nos leva à injustiça, à autossuficiência. No reino de Deus, no projeto de Jesus, naquilo que Jesus sonhou, o sonho de Deus, como canta a canção, não tem espaço para a prepotência, não tem espaço para uma visão de uma igreja empresarial, uma teologia de prosperidade, uma visão onde você tem que acumular valores financeiros. Refletir sobre as questões do evangelho de hoje nos faz refletir sobre nossas propostas de vida. E hoje, para viver esse projeto, devemos nos adequar, devemos nos preparar, devemos viver na lógica de Deus que olha aos pobres. Isso não é comunismo, como alguns pensam, como alguns pregam. A lógica de Deus que olha aos pobres, os desfavorecidos, os doentes e aqueles que estão fora da comunidade. E eu dizia claramente para o meu irmão ontem, eu dizia, olha, Jesus ele se revela no cachaceiro, se revela na prostituta ainda, se revela em todo tipo de pessoa que está passando por alguma dificuldade, que está sendo crucificado pelo sistema. O reino de Jesus, o reino que Jesus anunciou, e por que ele não fala império, mas sim reino? Porque o reino é algo menor, é algo que nos toma, algo que nos junta. Alguns líderes religiosos querem de verdade construir impérios. E no espaço do reino não tem espaço para a exploração do mais pobre, para a miséria. E de forma muito plena, não tem espaço para aqueles que se acham mais santos ou mais puros do que o outro. No reino de Deus, o reino que Jesus vem anunciar traz para nós uma novidade, que é fazer e imitar o jeito de Jesus ser. São 20 séculos de cristianismo, eu não vou nem dizer de igreja católica, são 20 séculos de que nós fizemos a experiência, nós, a humanidade, de encontrarmos em Jesus de Nazaré a salvação. São 20 séculos em que nós temos aí uns dizendo a minha igreja é a verdadeira e o outro dizendo não, a minha forma de ver que é verdadeira. Durante os primeiros 5 séculos, a igreja viveu um período muito conflituoso, onde uns diziam é mãe de Deus, não é mãe de Deus. Outro dizia ele é Deus, ele é homem. Outro dizia o Espírito procede do Pai e do Filho. Outro dizia, e tinha vários conflitos de caráter dogmático. Vencendo esses conflitos, entramos para o conflito institucional. O que pode e o que não pode. Viramos pelo caminho do fariseísmo, dos direitos canônicos, do catecismo. Entramos pelo caminho, está na Bíblia ou não está na Bíblia. O padre fez, está valendo. O bispo fez, está valendo. Esquecemos de fato de mirar no modelo de Jesus. Crer na proposta de Jesus e crer no projeto de Jesus envolve de fato e de verdadeiramente falando viver o projeto libertador. Não existe uma teologia que não seja libertadora.
Essa teologia que uns e outros dizem que existe, uma teologia tradicional, uma teologia a partir da... Não existe uma teologia que não seja libertadora. Toda a formação teológica, toda a visão teológica deve nos levar a uma libertação plena, nem que seja do nosso egoísmo, dos nossos egos, das nossas mentiras, das nossas humanidades. Olhemos bem claro para o modelo desse sermão de hoje. Nós que estamos em nossas igrejas, sendo o tempo todo agraciados com título, com honras, sendo elogiados. Estamos em nossas comunidades para poder fazer média, seja lá com quem for. Interessante que é a 6ª semana do tempo comum. O evangelho de hoje, essa liturgia que nós estamos meditando, nos faz entender que a boa nova do reino envolve ser bendito, e a Jesus começa a bem-aventurança, mas também envolve perseguição se quisermos manter a bem-aventurança. O evangelista de hoje, Lucas, o evangelho de hoje, traz para nós uma contemplação plena das nossas escolhas. Jesus olha claramente os seus discípulos e o seu coração fica feliz. Ainda hoje ele faz a mesma coisa. Anunciar felicidade é algo que nós todos queremos. Anunciar coisas boas, todos nós queremos. Mas não dá para nós nos calarmos e nós ficarmos omissos perante o pecado, a injustiça, o crime e a maldade que às vezes nós cometemos em nome da fé, em nome do legalismo religioso ou jurídico civil. O cristão, ele passa pelo caminho aonde ele vai para a cruz de qualquer jeito, se ele quer ressuscitar. Ele vai para a cruz. Se ele fizer as escolhas do evangelho, será crucificado pelo mundo. Mas se ele fizer as escolhas do mundo, será crucificado por Deus. E qual nós temos que preferir? A felicidade e a abundância do dinheiro ou da carreira fácil, a felicidade ou a abundância do poder é algo que nós devemos combater em nós, em nosso ser. Nós não podemos ser pessoas acumuladoras de poder e de dinheiro. Nós devemos buscar sempre o encontro autêntico e verdadeiro com o Senhor da vinha, com o Senhor da história. O evangelho de hoje ainda traz para nós toda a necessidade de nós estarmos ligados a esse projeto de salvação. Eu paro por aqui, agradeço a vocês pelo carinho, pela bondade. Obrigado a vocês pela presença em nosso encontro. Peço a Deus que nos abençoe e nos ajude, vivendo um dia de cada vez, sem pressa, aceitando o que pode ser aceito, pedindo para mudar o que deve ser mudado. Oração aí da sabedoria, oração da paciência, alguns falam. É uma oração que nos ajude a entender claramente quem nós somos. Pedindo a Deus que nos abençoe e nos ajude a caminhar na graça e no Evangelho. Lamentando algumas questões que a gente não pode falar na rede social e nem podemos postar. Fique com Deus. Bom dia. Eu sou Daniel Nonato. Bom domingo.